serviços estatais, etc. E também a diversos níveis, como tanto central, concelhio e local. E, é claro, também não esquecendo as interpelações ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é a educação de qualidade e inclusiva. Bom, sem mais delongas, vamos à apresentação das nossas oradoras e das, digamos, subtemáticas que as mesmas irão expor nos nossos, tanto nos próximos minutos, tanto mais ou menos 1 hora. A nossa primeira convidada oradora, doutora Maria Miguel Estrela, é tem uma pós-graduação em Educação Especial e doutoranda em Educação e Desenvolvimento. Seguir temos a doutora Silvia Castro Cardoso, doutora também em Educação, com especialidade em Desenvolvimento Curricular. E, por último, a doutora Leida Furtado, que é doutora em Ciências da Educação, com especialidade em Educação Especial. Portanto, a primeira vai ser, vamos iniciar a nossa conversa com a doutora Maria Miguel Estrela, que irá nos falar sobre os sentidos da educação inclusiva no contexto atual, e a seguir também fará uma breve dissertação sobre os desafios na perspectiva dos professores, portanto, tendo em conta a atenção às necessidades aos alunos, não é? Com necessidades educativas especiais, diferenciação pedagógica e educação à distância, e também as soluções para exclusão. Portanto, tem a palavra a doutora Maria Miguel Estrela. Portanto, tem 10 minutos, não é? E cada uma tem 10 minutos, que depois serão repartidos, tanto os outros minutos com as colocações, observações que das pessoas que nos estão a assistir poderão colocar. Tá bom? Portanto, tem a palavra. Boa tarde, cumprimento aos colegas deste debate e as pessoas que nos estiverem a acompanhar. Portanto, o que eu vou fazer é só uma breve introdução ao tema, principalmente suportado por 3 tópicos: a educação inclusiva, o contexto atual, que é o que nos faz estar neste momento neste debate, e os sentidos desta educação inclusiva. Portanto, o debate sobre a educação inclusiva tem estado presente na atualidade há já algum tempo, não é uma coisa que se começou a falar agora. Principalmente porque se tornou num dos princípios da educação. Quando nós falamos de educação para todos, essa educação tem que ser inclusiva. E a escola tem que estar preparada para atender esse direito universal à educação e atender também a diversidade de necessidades e potencialidades de cada um e cada uma. Então aqui começam os desafios, porque escola inclusiva quer dizer que é uma escola onde todos e todas aprendem. E o desafio é maior porque não é só da escola, não é uma questão a ser resolvida isoladamente pelo professor ou professora ou pela escola. Nem é sujeita a um programa rígido, muito pelo contrário. É um processo de participação e de compromisso da escola, enquanto espaço de aprendizagem e de crescimento, em parceria com as famílias e a comunidade toda. E para que a educação inclusiva não seja uma utopia, e sim uma realidade, obviamente que isso implica também a criação de condições organizacionais, de preparação dos recursos humanos e materiais. Portanto, não é apenas uma questão de decreto-lei, nem diz respeito apenas aos decisores políticos do Ministério da Educação. É, portanto, um processo em construção que diz respeito à sociedade no seu todo. Então, tornar a educação inclusiva significa, antes de mais, respeitar os princípios da justiça e da solidariedade social, da não discriminação, da igualdade de oportunidades no acesso à escola e o êxito educativo, garantindo a participação das famílias. Este era o primeiro tópico. O segundo, o contexto atual, o que eu venho dizer não é novidade para ninguém, portanto, a atual pandemia é um cenário com gravidade no mundo inteiro. Cada um dos países tem procurado soluções à sua maneira, mas a gravidade é presente em todos. O risco de contrair a doença trouxe a necessidade de
cuidados de saúde e de medidas de proteção, como é o caso do isolamento, do distanciamento social, para podermos estancar o contágio. Então, este cenário tem tido impactos não previsíveis em todas as áreas das nossas vidas, concretamente na educação, porque foi necessário suspender as atividades letivas presenciais como uma medida de prevenção de saúde coletiva. Então, isto levou algum tempo a ponderar, observando-se a crise no país, até se conseguir adotar medidas no que toca à educação. E aquilo que se fez é, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, chegámos à promoção das aulas remotas e atividades à distância, online, teleaulas, radioaulas, diferentes recursos conforme foi possível neste momento. Ninguém tinha receitas nem soluções para este problema. No entanto, pedimos muito uma solução e assim que ela apareceu, demos imediatamente conta, em primeiro lugar, que há falta de estruturas e de condições de acesso às atividades remotas por parte dos alunos e alunas em diferentes contextos sociais e em todos os níveis de escolaridade, incluindo a universidade. Também se constatou que temos docentes sem preparação para o ensino à distância, as famílias têm dificuldades no acompanhamento das atividades escolares, e isso significa que a educação à distância provoca um aprofundamento das desigualdades, em última análise, da exclusão. Então, viver o estado de emergência, de um modo geral, nos afetou muito e tem sido particularmente dramático para algumas famílias que vivem em condições difíceis. Importa também ter em conta que o que nós estamos a viver neste momento, esta situação de crise, não é uma situação de crise em relação a uma situação de normalidade. Ou seja, a crise já existia antes. O capitalismo, na sua lógica financeira, criou na economia, na educação, no ambiente, na sociedade em geral, uma situação de crise permanente. As desigualdades e a exclusão estão sempre presentes. E isto até é normal, porque o que caracteriza crise é o facto de ser transitório, ser algo excepcional, que passa em pouco tempo. Mas no nosso caso, apenas este cenário agravou-se, já existia. E para as pessoas com deficiência, alunos e alunas com necessidades educativas especiais, é dramático, porque já sofriam antes várias formas de discriminação da própria sociedade. Até a escola, que quer ser inclusiva, em muitas situações não lhes reconhece e não consegue atender às suas necessidades especiais, porque não oferece acesso à mobilidade, só para dar um exemplo mais simples. Portanto, a sociedade apresenta para essas crianças, adolescentes, etc., um grande número de limitações, porque nós não temos na nossa sociedade condições que permitem a essas pessoas desfrutar em pleno daquilo que a sociedade pode oferecer. Então, somando a isso as medidas do estado de emergência, ou sabemos qualquer quarentena, ou situação de confinamento social, é difícil e é sempre discriminatória. Portanto, é mais difícil ainda para as pessoas que apresentam situações especiais. Então, esta pandemia, para concluir este ponto sobre a situação atual, não trouxe uma crise. Veio agravar a situação de crise que a população mundial tem estado sujeita e da qual a educação não é exceção. Para concluir, em relação à educação inclusiva, portanto, nós sabemos que as sociedades são marcadas pela diversidade. Existem sempre diferenças em todas as sociedades. E a inclusão só acontece quando nós respeitamos essas diferenças. Portanto, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor em 2008 e foi ratificado por Cabo Verde em outubro de 2011, está lá tudo clarinho. Não precisamos inventar nada. Então, ao reconhecermos o direito de todos à educação inclusiva significa que o sistema educativo tem que considerar as necessidades específicas em matéria de ensino e aprendizagem para todas as crianças e jovens. Portanto, este é o sentido da educação inclusiva. Então, as pessoas com deficiência têm direito à educação, têm direito a ir à escola e os sistemas educativos têm de disponibilizar recursos educativos para os alunos e as alunas que, em alguns casos, podem necessitar desses recursos de uma forma temporal e, em outros, de uma forma mais continuada ou permanente. Portanto, esta
esta pandemia trouxe-nos novos desafios ao sistema educativo, esta necessidade de mudar do ambiente escolar físico para um ambiente virtual, trouxe dificuldades às famílias, aos gestores, aos professores, enfim. Nós acreditamos que depois desta fase mais severa da pandemia, vamos precisar mesmo criar uma educação verdadeiramente inclusiva, ou seja, temos que usar todo o potencial do ensino virtual, obviamente sem excluir as aulas presenciais, porque seria um perigo nós pensarmos na automação total da educação. Sabemos que os seres humanos precisam do contato uns com os outros, temos que ter interação social presencial, não é? Então, é só para dizer que somos todos convocados a participar nas decisões. Esta construção não é só dos políticos. Portanto, a educação de qualidade inclusiva, como diz o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 4, é uma implicação de todos nós. Consegui fechar os 10 minutos? Obrigado, doutora Maria Estrela. Infelizmente, não ouvimos a doutora nas melhores condições. Houve muitos cortes. A imagem veio excelente, mas o som... Então, eu vou tirar a imagem. A próxima vez eu tiro a imagem e deixo só assim, se calhar seja melhor. Mas agora até está melhor. Não sei se as outras... Se a doutora Silvia e a doutora Leira também estão a ouvir. Estão a ouvir em ótimas condições? Não sei se sim, já tem isso. Bom, tem som? Sim, não entendi. Se já me estão a ouvir. Sim, eu estou a ouvi-la em perfeitas condições. Ok, muito bem. Está bem. Bom, vamos dar continuidade. Doutora Silvia, não é? A doutora Maria Estrela falou na questão dos desafios que de facto continuaram neste sentido, neste tempo de pandemia. Os desafios só aumentaram, não é? E queríamos ouvi-la precisamente dissertando sobre esses desafios na perspectiva dos professores, não é? A atenção aos alunos com necessidades educativas especiais ou específicas, como o termo hoje também está a ser utilizado, na questão da diferenciação pedagógica e educação à distância e as soluções, não é? De que, de facto, a doutora Maria Estrela também falou, as soluções para a info-inclusão. Portanto, a palavra é sua para os próximos 10 minutos. Muito bem. Então, muito boa noite. Nós aqui já estamos em quase noite, ainda temos do dia, mas estamos num horário quase noite. Boa noite a todos que nos estão a ouvir, boa noite aos colegas e é com muito prazer que me junto a vós para conversarmos um bocadinho sobre estas questões todas que agora que envolvem a educação e com as quais nós fomos confrontados com uma dimensão nunca antes explorada devido ao fator Covid-19. Efetivamente, este Covid-19 apanhou-nos todos de surpresa. Quando eu digo apanhou-nos todos de surpresa, apanhou-nos a nós, mas também apanhou outros países, não é? Países até que são países desenvolvidos, mas que também não estavam à espera, porque as epidemias acontecem e ninguém está à espera e nem ninguém tem noção real da forma como essa epidemia vai evoluir e como é que ela pode pôr em causa os bens essenciais das sociedades e é com isto que nós estamos a viver, portanto, viver um dia de cada vez e aprender bem a dar cada passo de forma segura, de forma eficiente e com muita eficácia, porque este vírus é um vírus violento, é um vírus que dia para dia, território para território, muda com muita facilidade, tem muitas mutações e reinventa-se adaptando às condições que vai encontrando. Portanto, até que se consiga uma vacina, até que se consigam medicamentos, nós temos que lidar
com os problemas e, independentemente se estamos preparados ou não, se nós estamos no momento de poder enfrentar, ou se os nossos sistemas, o sistema de saúde, o sistema económico, o sistema educacional, estão ou não preparados, é necessário tomar decisões, é necessário envolvermos, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista social, do ponto de vista comunitário, familiar, e nessa perspectiva, portanto, colocando agora o ponto de uma forma mais incisiva nos desafios que se colocam aos professores, naturalmente os professores, como outros grupos profissionais, não estavam, de modo algum, preparados para enfrentar esta questão de epidemia. Quando nós pensamos nos professores, na sua preparação atual, e nas necessidades da educação inclusiva, do cumprimento do objetivo 4 da inclusão, nós deparamos aqui com uma situação um pouco dramática. Porquê? Porque, primeiro, em situação normal, os professores estavam agora a entrar num sistema que os permitisse estarem mais capacitados para fazer frente às dificuldades da inclusão. Portanto, pelo conhecimento das políticas nacionais e pelas conversas e todo o tipo de trabalho que tenho tido a oportunidade de realizar com professores lá em Cabo Verde, eu tenho verificado que há muitas dificuldades, e essas dificuldades já existiam para além da epidemia. Ou seja, os professores houve sempre o cuidado com a formação de professores. É uma das áreas que mais se trabalhou a nível do sistema educativo, mas naturalmente os paradigmas mudam, as necessidades mudam, a necessidade de uma educação para todos, não só na perspectiva do acesso à escola, porque nós tínhamos já essa educação na perspectiva do acesso à escola, isso não satisfaz, não é suficiente, é necessário uma educação inclusiva que possa atender às dificuldades e às necessidades de cada um. Portanto, isso pegando na questão das necessidades educativas especiais. Entendendo também que as necessidades educativas especiais não são uma questão exclusiva de alunos que possam apresentar algum tipo de déficit cognitivo ou físico. Também diz respeito aos alunos que apresentam situações de sobredotação, que precisam ter necessidades de um estímulo maior. Também diz respeito aos alunos que, por N situações, acabaram por ter os processos educativos comprometidos. Portanto, na realidade, quando falamos de educação especial, nós estamos a apontar por um conjunto de alunos, mas nós podemos ter um entendimento mais alargado se nós quisermos considerar todas as variáveis que podem pôr em causa as dificuldades do aluno na realização da sua aprendizagem. Portanto, e é nesse ponto que dou um saltinho rápido para a questão da diferenciação pedagógica e como é que a diferenciação pedagógica poderá ajudar, de algum modo, a facilitar, digamos, a aprendizagem. Efetivamente, quando eu estive em Cabo Verde, começou-se a fazer uma formação sobre a diferenciação pedagógica e a avaliação formativa, que são duas formações que permitiam os professores perceberem como poderiam lidar com os métodos pedagógicos e os recursos que tinham em suas mãos para poder chegar a todos os alunos de forma diferenciada. Para chegar aos alunos, considerando as inteligências múltiplas, por exemplo, que é uma coisa que não se fala, mas que é fundamental e que foi, digamos, uma teoria desenvolvida por Gardner, onde ele diz que as crianças têm diferentes... As crianças, não, o ser humano, o indivíduo, tem diferentes tipos de inteligência, e desses diferentes tipos de inteligência, se nós soubermos, se o professor conhecer bem o seu aluno e puder trabalhar sobre aquela inteligência que está mais receptiva, o professor poderá chegar mais facilmente ao aluno de forma diferenciada, como também o professor poderá apoiar melhor o aluno no desenvolvimento do seu potencial. Acreditando que alguns alunos... Isso é muito
claro para nós, se nós percebermos que alguns alunos são mais vocacionados para a matemática, outros são mais para as artes, outros para a música, outros têm maior receptividade para as questões da natureza, os animais, etc, etc. Sílvia, nós conhecemos... Sim? Tem que fazer um pouquinho de atenção, porque estamos a ter problemas. E quando chamamos a atenção, vocês não veem. Desculpe, não tinha essa noção. Mas é um problema de som? Sim. Devo continuar? Sim, sim. Agora, é ter atenção. Não sei se tens um auricular. Não tenho. Estou a seguir-vos pelo chat. Ok. Mas é ter atenção à mensagem. Sim, é. Sim. Okay. Ainda está com alguns cortes, mas estamos a ouvir melhor que da doutora Maria Estrela. Portanto, acho que pode continuar. Juntando isto tudo para poder, de certa forma, não extravasar o tempo, com alguns elementos que fui lançando aqui e ali, eu devo dizer que as perspectivas para a formação de professores ou para os professores são perspectivas muito elevadas, considerando a sua formação atual. Contudo, é preciso aprender a viver e a conviver com o vírus, com o Covid-19 e a situação que o Covid vai trazer em termos de obstáculos para a educação. E nessa perspectiva, o ensino à distância foi a solução apresentada e a solução que melhor se adequou. Efetivamente, há muitas dificuldades. Como disse a nossa colega, há muitas dificuldades porque o país, como em outros lugares, não estava preparado para uma coisa igual. Logo, o país, há dificuldades no acesso às comunicações, há dificuldade no acesso à tecnologia, as pessoas não têm os dispositivos, as pessoas têm dificuldade no acesso aos sinais de transmissão, a internet às vezes traz muitos problemas e então é muito difícil desenvolver uma educação que seja efetivamente equitativa, que seja uma educação que chegue a todos e que dê oportunidade a todos neste contexto de epidemia. Eu acredito que haverá, devido à infoexclusão, às situações de infoexclusão, que são imensas, eu acredito que em Cabo Verde ainda há mais que aqui, não pensem que cá nós não temos essa situação, porque cá também há alunos sem computadores, há alunos sem equipamento, há alunos que vivem em situações em aldeias remotas que não têm o acesso como aquelas crianças que estão nas cidades. Portanto, isto, como eu disse, apanhou a todos desprevenidos e acredito que realmente será muito difícil. Contudo, para terminar e dar a oportunidade também de falarmos sobre outras coisas e mais tarde poderei dizer algo sobre isto, queria dizer-vos que é importante continuar a investir no sentido de controlar as dificuldades existentes. Não esqueçamos que há professores que simplesmente não têm aquela aproximação à tecnologia, têm dificuldades em usar os computadores. Há pessoas que não sabem aceder à internet e isso tudo é dramático para uma situação em que nós não temos o ensino presencial. Outra questão também que queria aqui ainda chamar a atenção é que o ensino à distância, o ensino por vias informáticas pela televisão, não substitui a ação do professor. Contudo, devo reforçar que, passado o tempo da epidemia, quando nós estivermos em situação mais regular, devemos continuar a explorar as tecnologias, a televisão, para potenciar os nossos recursos em termos educativos. Porque realmente nós estamos em pleno século XXI e uma educação para o século XXI tem que estar
conectada com os meios de comunicação, os meios informáticos, para que se possa potencializar melhor as capacidades das crianças e fazer com que elas se sintam motivadas. Só para terminar, também dizer e lançar essa questão, dizer que as crianças hoje estão muito receptivas, estão muito motivadas à aprendizagem por vias informáticas, usando conteúdos informáticos, usando formas de exploração, de motivação informáticos. Para as crianças com necessidades educativas especiais, porque há muitas experiências interessantes, porque na maior parte das vezes as pessoas estão na sala de aula a insistir com determinadas crianças, determinados percursos educativos ou curriculares semelhantes ou iguais para todos, quando na realidade é possível tirar proveito das tecnologias para potenciar e muito a aprendizagem dessas crianças. Muitas experiências existem e penso que é uma das melhores formas de pôr estas crianças, porque são meios que motivam muito a sua participação. 10 minutos é pouco, uma pessoa está aqui a tentar apanhar um pouco de cada coisa, mas temos tempo, vamos conversar. Muito obrigada. Acho que vai haver ainda um tempo para, digamos, concluir ou avançar com outras ideias. Obrigado, doutora Silvia. Bom, antes de passar para a doutora Aleida Furtado, portanto, nessa mesma linha de desafios na perspectiva dos professores, a doutora Silvia colocou um aspecto aqui muito importante, que a atenção que se deve dar não é só aos alunos com necessidades educativas especiais, digamos, tradicionais, não é? Tanto com os alunos com deficiência diferenciada, digamos assim, mas também outras necessidades, digamos, específicas, que outras crianças deverão, portanto, têm e que deverão ser, portanto, assistidas, não é? E a doutora Leira vai falar desse tema, vai continuar com esse tema, mas também vai com certeza ainda também na perspectiva, os desafios na perspectiva dos pais encarregados de educação. Portanto, também tendo em conta os cuidados com crianças com necessidades educativas especiais, portanto, o estímulo e principalmente agora que estamos a ter aulas, portanto, teleaulas, portanto, o acompanhamento do estudo em casa. Portanto, doutora Leira, portanto, aproveitando os seus 10 minutos, portanto, que desafios são esses? O seu micro acho que está desligado, doutora Leira. Ainda está desligado. O seu micro está desligado. Agora sim. Agora sim? Okay. Conseguem ouvir? Agora sim, exato. Pronto. Ok, muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos que estão a assistir-nos neste momento. Gostaria também de cumprimentar as colegas do painel e agradecer o convite para estar aqui a refletir sobre um assunto que realmente nos aflige a todos. Estamos a viver uma situação nova, complexa, em que todos somos aprendizes. Portanto, o que nós estamos a fazer aqui é a provocar discussões e a partilhar algumas pistas que poderão ser úteis para as pessoas que estão nesse momento a viver esse drama da pandemia da Covid-19. Eu vou pegar nas questões mais práticas, sobretudo a colega Silvia, que me antecedeu, já fez algumas reflexões. Eu vou pegar na questão de Cabo Verde, nas questões práticas. Nós sabemos que neste momento a opção foi, como também em alguns, a semelhança de outros países, a opção foi pelas teleaulas e por também acompanhamento dos professores através de fichas. E essas fichas, muitas vezes nos centros urbanos e nas zonas onde há energia elétrica, são distribuídas através do e-mail
do Messenger, e mesmo em situações onde as pessoas não têm esses meios, ou então são zonas de sombra, têm acesso através de papel impresso, ou seja, tem fichas impressas para as crianças terem um contacto com o ensino. E essa situação nova também coloca desafios à escola, aos professores e principalmente aos pais encarregados de educação. E quando nós estamos a falar de crianças com necessidades educativas especiais ou com necessidades específicas, a situação é mesmo complexa, porque se antes era difícil, era fácil perceber as dificuldades que os professores tinham em atender de forma adequada esses alunos, agora a situação agrava com a pandemia. E então, a pergunta que podemos colocar, como tem sido neste momento, né, o apoio às crianças com necessidades educativas especiais? E, claro, vou dar continuidade àquilo que a professora falou. Quando se trata de alunos com necessidades educativas especiais, não basta apenas aos professores enviarem fichas para os alunos exercitarem ou terem contacto com os conteúdos acadêmicos. É importante que esse apoio seja o mais próximo possível das famílias, porque elas precisam de ferramentas para poderem acompanhar devidamente os seus educandos. Nesse contexto de pandemia, também é importante a diferenciação curricular e a diferenciação pedagógica. Aqui a maior parte das crianças em Cabo Verde não tem ainda pronto um PEI, com o Programa Educativo Individual, para dar continuidade, mas cada professor conhece o seu aluno, cada professor tem as noções, mais ou menos, das potencialidades e das dificuldades que um determinado aluno apresenta. Então, é neste contexto que ele pode diferenciar as atividades, as tarefas que vai solicitar a cada criança. Nós sabemos que a teleaula é para todos, não é? Mas individualmente cada professor de cada turma deverá fazer o acompanhamento, o seguimento mais próximo possível dos familiares. Então, nesse cenário, nós podemos dividir duas famílias, dois tipos de famílias. Como podemos ver, há famílias que têm crianças com necessidades educativas especiais, mas que têm condições tecnológicas para fazer o acompanhamento dessas crianças. Ou seja, com essas famílias, os professores podem fazer vídeos tutoriais, fazer contactos através do e-mail, do Messenger, do WhatsApp, ou seja, aproveitar as ferramentas que nós temos à nossa disposição para dar um acompanhamento mais próximo possível, através de mensagens, videochamadas, chamadas áudio, e orientar a intervenção que é feita em casa e o acompanhamento que é feito em casa. Agora, temos também, por outro lado, se calhar, a maioria das famílias com dificuldades no acesso às tecnologias, famílias que muitas vezes têm dificuldades de acesso à energia elétrica, por exemplo, ou então que vivem em zonas de sombra. Nessas situações é mais difícil, ou mesmo famílias desfavorecidas que não têm também um nível acadêmico adequado para fazer um bom acompanhamento dos seus educandos. Neste contexto, os professores devem também fazer o possível para aproximar o máximo possível a essas famílias. Como? Há, por exemplo, os telemóveis. Agora encontramos nas zonas rurais, em muitos sítios, os telemóveis, se calhar, é o meio mais acessível atualmente. E o contacto pode ser através do telemóvel ou do telefone. E as operadoras têm alguns serviços acessíveis que permitem realmente o uso, o contacto a baixo custo. Então, através do telemóvel, pode-se fazer esse contacto mais próximo com as famílias. O problema fica resolvido, não fica? Fica minimizado. Porque, de facto, há famílias também que não, como já tinha dito anteriormente, não têm um nível adequado para fazer o acompanhamento das crianças. Neste caso, é possível também recorrer a irmãos mais velhos, a tios, a outros familiares que têm um
nível mais elevado e que, de facto, poderão fazer esse acompanhamento. Podemos também perguntar, os materiais didáticos, em casa não temos acesso a materiais didáticos, os pais não têm acesso, mas podemos propor atividades com o uso de materiais que facilmente encontramos em casa. Então, o desafio é pela criatividade, inovação, não é? É um novo contexto que, de facto, estamos a viver e teremos que adaptar. E o desafio maior ainda é para os pais. Os pais, de repente, estão em casa, confinados com os filhos, as escolas fechadas, as instituições que atendem crianças com necessidades educativas especiais fechadas. Então, o que fazer nessas circunstâncias? É solicitar agora a ação ativa dos pais na educação, não é? Dos seus filhos. E, num primeiro momento, a angústia é grande. Os pais não têm formação não têm formação, não têm treinamento, não têm preparação para realmente trabalhar conteúdos académicos com os filhos. Então, é importante que, contando com o apoio de técnicos e professores, assumam essa responsabilidade, porque os pais devem participar na educação dos filhos. Aliás, esta é a reclamação da escola. Há muitos trabalhos, há muitas pesquisas, há muitas preocupações à volta do envolvimento, da participação dos pais, na participação efetiva dos pais na educação dos seus filhos. E este é um momento de ouro. E isso está a acontecer. Então, é importante que os pais assumam, de facto, essa responsabilidade, porque também traz vantagens. E podem sempre contar com o apoio dos professores. Por que traz vantagens? A primeira vantagem que nós podemos ver é que os pais passam a ter conhecimento e até domínio dos conteúdos e das estratégias que são utilizadas para o ensino ou para a intervenção com os seus filhos. Então, poderão, mesmo numa situação pós-pandemia, continuar a apoiar de uma forma mais direta os seus educandos. A dedicação de um tempo de qualidade. Os pais podem dedicar mais tempo, partilhar mais tempo com os filhos. E essa partilha, envolvendo a aprendizagem e também, sobretudo, tendo em conta os pais, a família, tem uma carga afetiva muito maior, não é? E nós conhecemos realmente a grande vantagem da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Podemos até dizer que é quase um combustível que ajuda a avançar. E a criança, claro, que sente-se mais motivada tendo o apoio dos pais. Então, é importante que haja essa assunção. E, por outro lado, a escola deve aproveitar, os professores devem aproveitar esse momento e orientar da melhor forma os pais nesse processo, porque estão a conseguir aquilo que estavam a reivindicar há muito tempo. Mas, voltando novamente à questão dos pais, a situação não é fácil. Há pais, por exemplo, que neste momento têm de sair porque prestam serviços que têm realmente de continuar. Há pais também que, por razões de desemprego, situação de desemprego que aconteceu também nesta circunstância de pandemia, não se encontram no seu estado emocional normal. Então, são desafios que ainda persistem em relação às crianças com ao acompanhamento nos estudos. Por isso, é preciso ter em conta todas essas variáveis para que o acompanhamento seja o mais adequado possível. Antes de terminar, eu queria também dizer que a inclusão também deve começar em casa. Os familiares, a família, os pais devem incluir as crianças em atividades diárias
em casa. É uma forma de estimular a criança e fazer com que ela seja incluída no seio da família. A tarefas fáceis como lavar a louça, fazer uma cama, são coisas do alcance da criança e que faz com que ela se sinta incluída no seu seio familiar. E mesmo para terminar, já vi que o moderador já está com atenção ao tempo, eu queria deixar algumas recomendações aos cuidadores. Nós sabemos que são recomendações que se calhar já ouviram e se calhar já foi falada numa situação idêntica, mas é sempre bom reforçar, porque nós estamos numa situação em que a palavra de ordem é distanciamento social. Se o distanciamento social deve existir, há situações que não é possível, sobretudo quando nós temos pessoas ou crianças com deficiência que dependem do cuidado de outrem. Então é preciso ter o máximo de cuidado com a questão da higienização, com a questão do uso correto das máscaras, a lavagem das mãos, a desinfecção de todos os objetos que a criança usa, desde cadeiras de rodas, bengalas, andadores, equipamentos como telefones, tablets, entre outros, e são cuidados que são importantes nessa situação de pandemia. É importantíssimo. Queria também só reforçar uma coisa, uma aprendizagem que deve ficar com esta pandemia é que o ensino deve ser híbrido. Tanto os professores como os alunos, todos nós temos que habituar com o ensino híbrido. E como a doutora Silvia já tinha referido, o maior uso das tecnologias na educação. Isso, realmente, nós sentimos falta disso durante essa pandemia. E aproveitar muito bem todos os recursos que temos disponíveis, os recursos tecnológicos. Vou ficar por aqui. Muito obrigada, teremos a oportunidade de falar mais. Ok, obrigado, doutora Leila. Acho que agora estamos todos ouvidos, né, para questões. O Jeremias tinha dito que as questões seriam colocadas por escrito. Não sei se alguém consegue colocar diretamente, portanto oralmente. Um ponto. A professora Cristina mandou uma mensagem a pedir que fizesse uma síntese. Eu e a doutora Mami fizéssemos uma síntese breve dos aspectos, pelo menos 3 aspectos fundamentais das ideias que nós aqui trouxemos. Não sei se é oportuno fazê-lo agora, acho que fazia todo o sentido. Portanto, ela sugere que façamos esse ponto e depois passássemos a palavra ou dessemos a oportunidade às pessoas delas nos questionarem ou participarem desta discussão. Não sei o que é que diz sobre isso. Eu preferia que respondessem primeiro. Como moderador, né? Eu aconselharia responder primeiro. Acho que já chegou até uma pergunta. Eu pediria ao Jeremias que... exato, uma questão. Depois, então, fizéssemos essa síntese, não é? Acho melhor. Não é, doutora Silvia? Não, como for bom para o debate, para esta questão de trabalho, não é? Ok. Portanto, eu vou, então, ler a questão. Não sei se também estão a ver essa questão, mas eu vou ler. Vamos a ver, sim. Sim, exato. A questão é dirigida creio, para a professora Leila e demais expositores, tanto expositoras. Portanto, o tema em análise é de extrema importância no processo ensino-aprendizagem. Por isso, entendo que a sua análise deve ser contínua e permanente. Portanto, acho que é mais um comentário, sobretudo pelos decisores curriculares em sintonia com os professores e os pais encarregados de educação. Portanto,
eu posso até fazer esse pequeno resumo por alto das 3 intervenções. Portanto, acho que cada uma acabou por focar num determinado ponto. Não sei se me permitem, porque a doutora, por exemplo, Maria Estrela, focou muito no aspecto do contexto, o que vai mudar, o que pode e o que deve mudar, não é? Dizendo que os desafios já existiam, de facto, desafios que eu diria importantes em termos de política, a questão do acesso, a questão das aprendizagens, o PEI que foi mencionado pela doutora Aleida. Depois a doutora Silvia focou na questão dos desafios na perspectiva dos professores, cuidados que se deve ter com as crianças com necessidades educativas especiais e específicas, não é? O estímulo que elas devem ter. E a doutora Leite focou muito, embora também, de uma certa forma, nessa questão na perspectiva dos professores, mas focou também, deu um ênfase muito forte na questão dos desafios na perspectiva dos pais e encarregados de educação. Portanto, cada uma das vossas intervenções complementou a outra, não é? E, tanto, de facto, como a Cristina avançou, são questões muito ricas que por vós foram apontadas e que, de facto, no final podem fazer, de facto, essa síntese. Eu até convidaria, pode ser até por escrito enviado posteriormente, mas, portanto, são questões que podem, portanto, a plateia está à vontade agora para fazerem as considerações e as perguntas que acharem pertinentes. Portanto, o Cláudio Furtado colocou aqui uma observação, gostaria que pudessem ser mais reflexivas e críticas. Estamos numa situação de um aprofundamento de desigualdade e de exclusão, de risco de um apartheid educativo. Portanto, há uma dimensão ética na função docente. Gostaria de ouvi-las, não é, de ouvir-vos, não é, sobre isso. Portanto, acho que entenderam, não é, a questão, portanto, de serem mais reflexivas e críticas nessas intervenções. Começaria, tanto da esquerda para a direita, conforme a tela, a doutora Sílvia. Ora, muito bem. Como nós sabemos, o Covid-19 veio para ficar e por muito tempo. E como eu disse no início, ninguém estava preparado para isto. Eu acho que nós devemos, só para enquadrar isto, devemos olhar para a situação interna, mas com uma boa dose de bom senso e de comprometimento com as questões nacionais. Peço desculpas. Com uma boa dose de comprometimento com as questões nacionais. Porquê? Até com muita solidariedade interna, porque nesta altura temos que ser críticos, sim. Eu acredito que sim, que temos que ser críticos. Eu peço desculpas, tenho aqui um problema técnico. Já. Peço desculpas. Estou aqui com um problema técnico, já. Acho que é melhor desligar o som. Eu estou a tentar. Do telemóvel. Doutora Silvia, se quiser eu posso fazer um comentário. É melhor. Então desliga o seu som. Dá para continuar? Sim? Dá para continuar, doutora Silvia? Dá para continuar? É melhor desligar isto. Ok. Então, vamos continuar. A doutora Maria Estrela, então, pode, portanto, fazer referência à observação colocada pelo doutor Cláudio Furtado. Obrigada pela oportunidade. De facto, eu lamento muito que o som não tenha estado
com a qualidade desejada no começo. Vou tentar... Mas agora está melhor. Sim, estão a ouvir bem agora, certo? Agora está melhor, exato. Em 3 aspectos que eu acho que são importantes e que a minha intenção era trazer precisamente essa visão crítica. A primeira tem a dimensão ética, portanto, que nós todos temos em conta que a educação inclusiva significa respeitar os princípios da justiça e da solidariedade social. Portanto, não se pode discriminar, tem que haver oportunidades iguais, não só o acesso à escola, mas também ao êxito educativo. E as famílias também têm que ter condições para participar. E quando nós dizemos isto, a doutora Aleida já elencou uma série de atitudes, de atividades que as escolas podem fazer, mas nós sabemos que isso é um cenário ideal, é um cenário utópico. A realidade é que os próprios pais não tinham noção nenhuma o que era isto de ensino à distância. Mesmo para as pessoas com recursos tem sido muito difícil acompanhar os filhos. Há pais desesperados que não conseguem apoiar nos deveres de casa, etc. E para aquelas famílias que têm dificuldades de vida, o caso é muito mais grave. Portanto, esta foi a solução possível, mas não podemos esquecer que há muitas famílias que não têm televisão em casa, algumas não têm sequer eletricidade e que esta questão das fichas não estão a chegar a todas as crianças. Eu digo isto aqui em São Vicente, maiormente em Santo Antão. Há comunidades onde é preciso caminhar 3 horas a pé para chegar lá. Não há ninguém a levar fichas àqueles meninos. Aqueles pais não têm telemóvel, não existe rede naquela comunidade, portanto, aqueles meninos não estão a ter esse acompanhamento. Eu acho que é assim, nós temos que ser realistas, nós temos que dar conta que esta situação é a visibilidade de uma crise que já existia há muito tempo. A educação está em crise há muito tempo. A sociedade, a economia, o meio ambiente. Portanto, isto não é uma situação excepcional. É uma situação que se tornou normal. Por isso não havíamos. O que o Covid-19 veio trazer foi dar visibilidade a isto. E o que eu queria dizer é que estas medidas de isolamento social, portanto, são também discriminatórias. São para nos proteger, mas é uma forma de discriminação também, porque as pessoas que vivem em dificuldades e aquelas crianças que têm necessidades educativas especiais, agravou-se mais ainda as suas dificuldades. E que nós sabemos que é possível ajudar, mas nós temos que estar conscientes que as famílias não estão a conseguir esses recursos todos. Há professores de muito boa vontade que estão a fazer o máximo que conseguem para apoiar, mas não chega. Estas respostas que nós precisamos, esta é a oportunidade para elas serem construídas. Portanto, nós o que é que temos que fazer agora é pensar que a educação inclusiva tem que prever formas de adaptar a escola a recursos, a formação de docentes e que essa vida escolar, para ela ser inclusiva, tem que haver serviços de apoio especializado também. Não se pode descarregar em cima do professor totalmente esta responsabilidade, nem ser românticos ao ponto de pensar que o professor vai de vez em quando visitar a criança em casa e a família com isso sente-se apoiada e preparada. É claro que estas questões das tecnologias, que não estávamos preparados, mas que é um recurso formidável e que estamos um esforço enorme para nos adaptarmos, é preciso criar condições para que a educação seja verdadeiramente inclusiva. Ou seja, este potencial do ensino virtual tem que ser aproveitado também para estas situações. Mas não é só baseado na boa vontade e na criatividade das pessoas. Tem que haver medidas claras, tem que haver investimento forte no ensino, na formação dos professores, na criação de condições na escola, assim como também tem que haver investimento na saúde. Eu acho que esta situação não trouxe uma crise nova, revelou os lados mais sensíveis de uma crise que a sociedade capitalista gerou há muito tempo e que está assente em enormes desigualdades de oportunidade e de acesso a todos os níveis, não é só o nível da educação. Portanto, eu penso que nós não nos podemos resignar, nem vamos deixar isto na mão dos políticos sozinhos. É a sociedade inteira assumir a sua participação cidadã. Porque se nós mantivermos estes debates, continuarmos a dar o nosso contributo, as pessoas vão ter a oportunidade de participar. Não são só os políticos e os académicos que têm soluções. Ninguém está a ouvir aqueles pais. Ninguém está a fazer um estudo de terreno para perceber quais são as dificuldades que cada professor está a sentir. Ninguém falou ainda com as crianças.
as famílias estão desesperadas. Porque essas famílias que têm mais dificuldades são famílias que viviam do dia a dia. Tinham que catar diariamente alguma coisa para comer. E neste momento não têm condições para estar a ensinar os meninos a fazer trabalhos de casa que eles próprios não sabem. Alguns já nem se lembram como é que se lê, como é que se escreve, como é que se faz contas. Há dias até ouvi uma anedota de um senhor a dizer que a professora mandou o filho dizer qual era a sílaba tónica. E ele, desesperado, quando o menino vem perguntar, ele diz: eu só conheço a água tónica. Não sei o que é sílaba, quanto mais sílaba tónica. Portanto, estão a ver, são situações que temos que equacionar. Não podemos continuar com uma visão romântica da educação. Temos problemas e temos que pôr o dedo nas feridas. Tá certo. Doutora Maria Estela, obrigado pelo seu comentário, a observação do doutor Cláudio. Creio que a doutora Silvia agora está em condições de concluir o seu raciocínio, não é? Pois, eu peço desculpas a todos porque houve aqui uma interferência, porque eu estou fora e então há muita fica à vontade, temos pouco tempo. Então é isso. Mas pronto, o que eu queria dizer que estava, e vou de encontro com aquilo que a professora Mami disse, eu queria dizer que nós temos que olhar, temos aqui duas questões muito importantes. Por um lado, temos que olhar para as coisas, para as dificuldades, para as necessidades, para as situações reais, com uma dose de bom senso, na perspectiva em como nós não estávamos preparados para o que veio a acontecer. Por outro lado, isso não pode bloquear a nossa sensibilidade e a nossa visão ao ponto de nos levar a construir uma visão romântica da educação. Não quer dizer que seja esse o caso que está na mesa, mas na realidade, por um lado, temos mesmo que ser solidários, porque a nível nacional, nem antes, nem depois, nem nos próximos 2 anos, nós vamos conseguir, efetivamente, resolver todas as necessidades de formação de professores, as necessidades que as crianças com necessidades educativas especiais, mesmo que nós nos empenhemos agora num projeto de formação de professores que possa vir a resolver estas questões, não será daqui a 1 ano ou 2. Durante 1 ano ou 2 ou 3, se calhar, nós vamos estar a lidar com estes problemas. Nós vamos estar a lidar com os problemas da falta da inclusão, da info-exclusão, e todos esses aspectos que aqui foram apontados por uns e por outros. Em relação aos pais, efetivamente os pais podem ajudar até certo ponto. Nós temos que lembrar-nos que os pais, primeiro, não estão alinhados com as questões educativas atuais, as metodologias mudaram, as formas de aprender e de ensinar mudaram, isso baralha muito os pais. Portanto, nós temos que criar uma plataforma de entendimento, temos que ser nós, a escola, a trazer os pais para si, a trazer os pais para o interior da escola e tentar fazê-los perceber como é que podem ajudar. Porque neste momento, para sermos honestos, eles não sabem, estão meio perdidos, porque não têm ferramentas, não se construiu ao longo de todo o processo, isto não é uma coisa nossa, é de vários contextos, não houve uma relação efetiva entre a escola e os pais, de modo a que os pais percebessem qual era o seu verdadeiro papel. E muitas vezes os pais estão muito perdidos em relação à escola, o que é que se passa lá dentro, e às vezes até criam uma visão um tanto ou quanto negativa em relação à escola, quando na realidade não é bem assim. As coisas mudaram e sugerem que se tenha uma intervenção diferente e que o tipo de relação que se tem que construir com a escola e com os pais, entre a escola e os pais, é diferente. Essas crianças com necessidades educativas especiais, efetivamente, agora já se está a trabalhar um pouco mais nessa perspectiva da inclusão. Já há alguma atenção, contudo, nós estamos tudo numa fase muito inicial de muita coisa. Quando nós falamos de educação para todos, em termos de abrangência, está toda a gente na escola. Mas quando nós falamos de educação para todos, em termos de qualidade do ensino, qualidade das aprendizagens, qualidade dos meios de acesso, a igualdade em termos de oportunidades, de acesso, de sucesso para mulheres, para meninas, para rapazes, para meninos
ditos ou considerados sem qualquer tipo de déficit, ou para meninos com necessidades, as crianças especiais, nós estamos numa fase muito inicial e o vírus veio precisamente fazer, para mim, estabelecer ali um corte em processos que já estavam em andamento. Contudo, isso não é motivo de desculpa, porque, na realidade, nós já devíamos estar um pouco mais além, um pouco mais avançados em relação, por exemplo, à forma como os professores lidam com as crianças diferenciadas. Nós temos o sistema educativo definido desde há muitos anos, desde que foi feita a lei de bases do sistema educativo, em 90, está o sistema definido com estas linhas, com a inclusão, com a democratização do ensino, com a igualdade de acesso, de sucesso, de oportunidade. O que se tem vindo a fazer é reforçar essas determinações. Contudo, na prática, há um desfazamento muito grande. Os professores, para já, quando nós falamos de metodologias ativas, os professores têm muitas dificuldades. E para dizer também que é preciso maior alinhamento entre as instituições de formação e as necessidades educativas reais. Porque se não houver também mudanças a esse nível, os currículos e a formação de professores não se adaptarem aos novos tempos, às novas condições, às novas situações, também haverá muitos problemas a resolver. Eu tive com muitos professores e vi uma necessidade deles próprios superarem-se. Eu vi o drama deles, principalmente aqueles que tinham crianças com necessidades educativas especiais, e o que me diziam era: eu quero fazer mais, só que não tenho as ferramentas essenciais. Portanto, eu acho que é tempo de nós nos concentrarmos, nos organizarmos todos, enquanto comunidade, enquanto cabo-verdianos, e pensar nas alternativas possíveis tanto para fazer face a este momento específico, como para dar continuidade à educação na perspectiva de desenvolvimento, introduzindo metodologias, trabalhando essas metodologias, dando outras condições aos professores, estimulando os professores e exigindo, porque há professores muito empenhados, contudo há professores também que nem por aí. Há professores que já vão trabalhando um pouco usando as tecnologias, há outros que não querem saber, e eu peço desculpas para alguns professores, mas o que eu estou a dizer um pouco é o reflexo de, felizmente não são a maioria está muito empenhada na superação do seu aluno, mas há ainda alguns professores que têm que alinhar com uma estratégia de desenvolvimento da educação que não passa pela transmissão, que não passa por ter uma sala cheia de pessoas. Não. É começarem a olhar para a sala onde está o João, que está a Maria, que está o Manel, que está a Joana, que são pessoas que têm características específicas, têm modos específicos de aprender, e é preciso criar dispositivos e alinhar os recursos de forma a que eles possam aprender. Há muita dificuldade em termos de muita variação em termos de escola, há escolas com melhores condições que outras. Isso o Estado também vai ter que pegar para permitir que haja uma massificação dos recursos, permitir que o acesso tecnológico seja para todos, para os alunos e professores, que se criem recursos especializados e que os professores aprendam a construir esses recursos especializados para facilitar a comunicação do conhecimento. Porque, na Estamos realidade, em cima da hora. Não, concluo, Sr. Lucine. É disso que se trata, é criar mecanismos que facilitem, digamos, o acesso ao conhecimento, a comunicação do conhecimento, é motivar as aprendizagens, é fazer com que o aluno ganhe destrezas no sentido da exploração, aluno e professor, destas tecnologias, porque podem potenciar de longe. O aluno aprende muito visualizando as coisas. O aluno consegue ter uma imagem, apreender as coisas com muita facilidade quando elas aparecem, por exemplo, através da televisão, do computador. O aluno hoje não quer que o professor vá para a sala de aula expor, porque muitas vezes o perigo que o professor corre a ir para a sala de aula expor é o aluno estar um passo à frente daquilo que o professor já está a expor.
porque acontece que os alunos têm acesso à internet, têm acesso às comunicações e há alunos que exploram essas comunicações. Há alunos que tiram proveito dessas comunicações. O importante é saber que nos próximos tempos realmente vão continuar a existir problemas, mas isso não é motivo de não pegar e tentar gerar recursos, e tanto do ponto de vista dos recursos humanos, os professores e a sua formação, quanto do ponto de vista dos recursos que as escolas dispõem e que as comunidades dispõem para aceder à educação em melhores condições de igualdade. Porque, na realidade, eu acredito que a igualdade de sucesso venha a ser conseguida com alguma ligeireza, mesmo mobilizando os pais. Atenção, os pais têm que saber o que é que a escola quer deles. E isso os pais ainda não sabem muito bem. É muita coisa, mas pronto, ficamos por aqui. Tá bom. Então, era para concluir, digamos, esse rondo, né, com a doutora Leira, tanto fazendo os seus comentários, aos comentários, passa a redundância do Dr. Cláudio Furtado. O seu som está desligado, doutora Leira. Ok, agora sim? Agora, exato, está operacional. Tem a palavra. Ok, sim. Sim, como estava a dizer, eu subscrevo de facto tudo o que os colegas já disseram. Nós sabemos que a inclusão em Cabo Verde é o calcanhar daqueles da educação. Aliás, eu costumo dizer que nós estamos numa fase muito incipiente. Nós estamos ainda na fase de receber alunos com necessidades educativas especiais nas escolas. Mas o sucesso efetivo ainda é muito pouco, porque os professores não têm uma formação adequada para trabalhar as crianças com necessidades educativas especiais. Antes haviam as salas de recursos que recebiam os alunos com necessidades educativas especiais, mas mesmo assim não conseguiam dar resposta às demandas. Agora temos a equipa multidisciplinar que também tem dificuldades em atuar no terreno. Nem todas têm uma formação de raiz. Nós temos problemas realmente a nível da formação. Agora que se está a pensar numa formação de raiz em educação especial, poucas formações a nível de pós-graduação têm sido feitas a nível da educação inclusiva. Então, realmente há um déficit a nível da educação inclusiva, da inclusão efetiva de alunos com necessidades educativas especiais. Muitas vezes as situações que nós verificamos, aquilo que o Correia diz, que é a exclusão funcional, ou seja, a criança vai para a escola, está na escola, mas não tem o desempenho desejado ou então não tem o desempenho adequado. Então, realmente são problemas que temos estado a refletir, a questionar em outros fóruns. Hoje nós estamos a falar, de facto, eu particularmente trouxe algumas pistas que podem ser usadas durante a situação da pandemia, que é uma situação pontual, uma situação grave, e que, de facto, as crianças não podem ficar em casa sem fazer nada. É uma situação que ninguém esperava, que ninguém contava. Então, nós temos que, neste momento, atuar, fazer alguma coisa. Ou seja, não podemos ficar parados sem fazer nada. É verdade que as famílias têm dificuldades. Por isso que eu disse que o apoio dos professores tem de ser o mais próximo possível, recorrerem aos recursos disponíveis para que as crianças não fiquem, de facto, sem nenhum acompanhamento educativo. E a família tem de começar a fazer parte desse processo. É claro que, se perguntar, a pandemia vai aumentar a desigualdade? Com certeza. Nós podemos ver que a distribuição desigual das tecnologias faz com que, de facto, venha a existir maior desigualdades em termos de educação. Temos, por outro lado, no campo das necessidades educativas especiais, crianças com problemáticas mais complexas, não é? Com níveis de funcionalidade e autonomia muito baixos e que precisam de um acompanhamento mais específico em situações
as situações dessas, claro que provocam desigualdades, continuam a ficar para trás, digamos assim. Porque se antes a intervenção tem sido deficitária, nessas circunstâncias ainda é maior, não é? Então, esse momento é realmente para refletirmos, para debatermos a situação atual do nosso país. E claro que a pandemia veio colocar a nu as dificuldades da educação, é verdade, e que sirva de referência para reflexões e para análise, sobretudo para mudanças efetivas no sistema educativo. Ok. Pegando na questão, na última, digamos, frase que colocou a doutora Leida e fazendo uma ligação com uma questão que está a ser colocada pela doutora Cristina Freire. Portanto, como fazer para que ninguém fique para trás? Portanto, como fazer quando as famílias não têm esses recursos, digamos, tecnológicos, começando por si, doutora Leida, acho que, tanto como também fez essa referência, tanto o que fazer? Eu acho que para minimizar essa situação, após o estado de emergência, temos de pensar em crianças mais desfavorecidas e crianças com necessidades educativas especiais para terem um apoio presencial com os professores. Mesmo já sabemos que o Estado deu por encerrado o ano letivo, não é? Só vamos retomar no próximo ano letivo, mas é importante que essas crianças venham a ter um apoio mais direto, seja agora, após o estado de emergência, ou então em setembro, após o início das aulas. É preciso pensar numa forma extra de ajudar, de auxiliar as crianças mais desfavorecidas que não tiveram acesso. Também é importante referir que até este momento, mesmo nas aulas televisivas, não houve avanços em termos de conteúdos. Ou seja, vamos ter de correr atrás do prejuízo. O que se está a fazer são revisões, ou seja, aquilo que as crianças já tinham estudado na sala de aula, só para manterem o contacto com os conteúdos acadêmicos. Apenas manter as crianças em contacto com os conteúdos que já foram lecionados na sala de aula. Mas, mesmo assim, é importante que as crianças desfavorecidas, que nós acreditamos que não conseguiram ter um bom acompanhamento neste período, e crianças com necessidades educativas especiais tenham um apoio individualizado ou em pequenos grupos, mas um apoio suplementar em relação àquilo que é feito na sala de aula. Ok, está certo. Em 2 minutos, doutora Sílvia, tanto o que fazer para não deixar ninguém para trás? O microfone está desligado. Exato. Eu queria que nós prestássemos atenção ao facto do que o que está a nos acontecer. Não é só uma questão conjuntural, é também uma questão estrutural. O que significa que, do ponto de vista conjuntural, efetivamente estamos no mar, temos que nadar, vamos fazer tudo aquilo que é possível fazer dentro das condições que nós temos, com todos unidos em torno da educação, para que se possa fazer alguma coisa de útil e produtivo. Em termos estrutural, o buraco é muito mais fundo, como se costuma dizer. E nessa perspectiva, é preciso, quando nós falamos em termos de vamos dar mais apoio às crianças, um apoio individualizado, então pergunta-se quais são as ferramentas científicas, técnicas e tecnológicas que os professores têm para que possam favorecer as crianças e dar esse apoio suplementar. É preciso fazer uma análise muito mais profunda. Quais as condições efetivas que nós temos para nós provocarmos ou promovermos o ensino diferenciado, o ensino individualizado? Porque uma coisa até é diferenciado quando nós estamos numa situação em que nós podemos, através do professor,
através do acompanhamento pela televisão e também pelo suporte que o professor vai dando à distância ao seu aluno, porque o conhece, porque sabe como reage, porque sabe como aprende, e então vai escolhendo elementos que vai facilitando a esse aluno para que ele aprenda, criando motivação e aprendizagem. Outra coisa é a individualização do ensino, que requer uma situação completamente diferente para dar atenção às crianças. Só porque os professores não têm essa preparação e há que criar essa preparação. Os professores têm que ser formados para estarem à altura do desafio da educação de crianças especiais. As equipas que dão apoio no terreno são insuficientes e elas próprias ainda são insuficientes. Portanto, vamos ver as coisas de uma forma positiva, porque, como disse a doutora Leida, está-se a iniciar alguma coisa e agora é que está-se a fazer, e esta parte da educação especial é uma coisa nova com que se está a lidar. Contudo, as equipas no terreno não estão também fortemente munidas de ferramentas para ajudar os professores e são insuficientes, são em número insuficientes. É preciso disponibilizar a formação superior a nível da educação especial, mas não chega. A educação especial são cursos de psicologia clínica para as análises, porque não se pode fazer um plano individual de trabalho se não se souber para que aluno que se está a fazer esse plano. E para isso é preciso haver uma avaliação psicológica. Temos condições de fazer essas avaliações? Se temos, onde é que elas estão? São suficientes? Obviamente temos alguma, mas não temos em condição suficiente para levar a igualdade de sucesso a todas as crianças. Como eu digo, não estou a falar de igualdade de entrada na escola, de oportunidade de entrar na escola, é igualdade para o sucesso. Queria dizer que houve uma experiência interessante, só para concluir, em Cabo Verde. Foi num grupo que tinha uma criança que tinha dificuldades de aprendizagem, mas a professora queria tanto que aquela criança desenvolvesse as suas competências. O que é que ela fez? Ela fez tudo o que esteve ao seu alcance para ela aprender. E ela aprendeu ao ponto de chegar a uma situação que ela devia transitar, devia concluir o primeiro ciclo. A miúda lá, o que é que a professora fez? O sistema não preveu, não tinha uma previsão de saída para esta situação. Então, internamente na escola, deram um relatório à miúda em como ela tinha cumprido os pressupostos básicos para o primeiro ciclo. Era o primeiro ciclo, o ensino básico. Era uma miúda que queria vir para Portugal, como me contaram, e então deram-lhe essa declaração, mas não conseguiram aprová-la. Porquê? Porque o sistema não tem mecanismos para isso. O sistema não prevê na prática, porque em termos de legislação estamos bem. O que nós precisamos são dos instrumentos de estruturação da ação das pessoas no terreno, que elas possam dizer, ok, se estiver numa condição tal, eu posso agir desta maneira. Não há instrumentos legais de normalização das diferentes situações que o professor encontra no terreno. Esta criança podia seguir um percurso diferente, não se conseguiu achar uma plataforma legal de aprovar. Mas ela, para o coletivo da escola, ela estava aprovada dentro do percurso que ela seguiu. Portanto, eu acho que temos que analisar estas questões com um nível de profundidade diferente, separar um pouco do que é conjuntural e do que é estrutural, pegar no que é estrutural e ver as nossas dificuldades, as nossas omissões, todas aquelas situações que põem em causa o trabalho do professor, quer sejam da sua formação e adequação, quer da adequação das equipas, quer dos instrumentos legais que permitam o professor tomar decisões, quer, portanto, formas de operacionalização de decisões que possam privilegiar e possam facilitar tanto o trabalho do professor como o trabalho do aluno. E acho que precisamos muito de uma reflexão muito mais profunda. Não é só dizer os pais têm que se envolver, não é só dizer os professores têm que se formar, é dizer, vamos lá pegar neste sistema
e discutir a questão do ponto de vista estrutural, no sentido de criar mecanismos de resposta que venham a ajudar-nos a resolver o problema da educação inclusiva em Cabo Verde. Porque para o tempo da epidemia, vamos fazer tudo o que estiver ao alcance, temos que fazer recurso a tudo e todos têm que estar envolvidos. Pós-epidemia, é preciso resolver a questão estrutural. Exato. Obrigado. Está certo. Bom, com certeza, sobretudo porque a inclusão não se faz apenas com o professor do ensino regular. É verdade que as equipas multidisciplinares devem estar bem apetrechadas e essas equipas devem incluir especialistas de educação especial, devem incluir pessoas ligadas à psicologia clínica, de facto, a todo um conjunto de especialistas, porque uma criança com necessidades educativas especiais é uma criança que tem todo por trás um conjunto de especialistas que precisa para fazer uma avaliação efetiva, tanto que o diagnóstico não é fácil. Mesmo o diagnóstico tem de ser feito através de uma equipa médica multidisciplinar. Então, há situações que precisam de fonoaudiólogos, há situações que precisam de terapeutas, há situações que precisam de psicólogos, há situações muito complexas que só o professor do ensino regular não consegue, de facto, dar respostas. E mesmo para ter um projeto educativo individualizado, é preciso a intervenção de todos esses especialistas para que o projeto, de facto, tenha qualidade e consiga dar resposta efetiva às necessidades da criança. Então, a inclusão não é algo fácil e que precisa realmente ser refletida. E a formação tem de estar na base. Reconheço que a UNICEF, por exemplo, tem dado alguns passos, tem feito cursos pelo menos um curso de pós-graduação até agora nesta área. Dentro do curso de Ciências de Educação também há uma especialização que é educação inclusiva, mas depois não há enquadramento. Apesar de existir já na lei de bases do sistema educativo, não há uma contratação, não há abertura de vagas para concursos de professores de educação especial. E o curso de raiz ainda não existe no país. Tá certo. Doutora Leila, obrigado. Assim como começamos, vamos terminar, não é? Foi com a doutora Maria Estrela, agora também para terminar, passamos a palavra para... exato, 2, 3 minutos, possível. As colegas já disseram todas coisas muito importantes. Eu queria só acrescentar que, em relação à formação de professores, de facto, na UNICEF tentámos abordar em várias unidades curriculares esta questão da deficiência e das necessidades educativas especiais. Não saem especialistas, saem generalistas com sensibilidade para esta área. Depois vai depender também da questão dos recursos especializados que precisam de apoiar os professores. Não é possível formar os especialistas que atendam toda a diversidade de necessidades educativas especiais, mas é possível formar equipas pluridisciplinares que apoiam os professores. E há um pequeno detalhe que eu não sei se escapou ou falaram, eu não estava com atenção, que é a questão das condições das próprias escolas. Muito rapidamente eu digo, tive uma aluna que tinha grande sensibilidade para esta área, ela começou a trabalhar numa escola e recebeu na sua classe 5 crianças com necessidades educativas especiais e juntamente com essas 5 ela tinha que trabalhar com mais 31 crianças ditas normais. Portanto, não é possível, por mais criatividade e boa vontade que um professor tenha, trabalhar nestas condições. Portanto, isto tudo, se nós estamos a jusante a formar professores, a criar dispositivos que eles possam utilizar para apoiar, a montante as políticas educativas têm que investir mais na educação inclusiva. Não se pode ir para a televisão dizer estamos a fazer educação inclusiva, Cabo Verde vai ser o farol da educação inclusiva em África. Disse isto há 2 anos e o farol está apagado até agora. Portanto, eu acho que nós temos que ser realistas, temos que dizer as coisas exatamente como elas são. Não estamos no paraíso, mas também não estamos no inferno. Agora, para avançarmos, temos que passar da conversa, da retórica, para a ação.
E esta questão da epidemia, da pandemia neste momento, o meu medo é que depois que isto passar, normaliza-se outra vez a situação de crise. Voltamos outra vez a adaptar-nos ao que está a acontecer, as escolas continuam com problemas, as famílias continuam com problemas. Portanto, tem que haver respostas adequadas. Aquilo que se faz na cidade da Praia, na cidade de Mindelo, não serve à comunidade de Altemira ou de Santa Isabel ou de Ribeira Alta, que as pessoas têm que andar a pé, de bote, de burro, para lá chegar. Essas famílias precisam de apoios diferenciados. Tem que haver equipas multidisciplinares, tem que haver sociólogos nessas equipas que apoiam os professores para entender as condições de vida das famílias. Não vamos conseguir ter respostas personalizadas para todos, mas podemos criar condições para responder ao máximo possível. Porque aquilo que o Cláudio começou por apontar, a questão da ética, a educação é uma profissão eminentemente ética. Nós lidamos com princípios morais o tempo todo. E o princípio da igualdade é fundamental nos direitos humanos. Portanto, não estamos a fazer educação inclusiva enquanto não tivermos educação para todos, enquanto não atendemos à diversidade dos alunos que recebemos. Era isso. Acho que há mais questões, não sei se vamos poder responder. E só para fechar, há escolas que têm feito trabalhos interessantes. Nas outras ilhas eu não conheço, mas aqui em São Vicente nós temos professores extraordinários que têm conseguido produzir os seus próprios materiais, trabalhar com as famílias, etc. Portanto, eu acho que devíamos pensar num momento em que não só se dá visibilidade ao esforço dessas pessoas, como também partilhar, porque às vezes encontram respostas que podem auxiliar outros colegas que estão a passar pelo mesmo tipo de problemas. Portanto, essa questão do estudo, da pesquisa, do conhecimento da realidade, o que é que falta, o que é que temos, o que é que podemos fazer, é fundamental para se tomarem medidas pós-Covid, aproveitando esta oportunidade. Portanto, temos que documentar, temos que investigar e temos, sobretudo, que ser consequentes. Não é mais um estudo que depois fica lá à espera das próximas eleições ou do próximo ministro ou ministra da Educação. É para se fazer mesmo, que é o que está a faltar, eu acho. Ok, está certo. Estamos aqui a fazer uma pequena combinação. Creio que, portanto, há mais questões. Como já ultrapassamos o tempo, eu não sei, tanto como moderador, se podíamos continuar ou coloquei aí uma questão, se as questões pudessem ser colocadas diretamente com as oradoras, por e-mail ou por alguma outra forma. Não sei se... Eu não posso decidir. Já estamos em uma hora e meia, digamos. Com certeza, é um tema apaixonante, novo. Não vai ser fácil, de facto, sair complexo. Daqui. Complexo, exato. E foi uma conversa, um debate, mas que acaba por ser uma reflexão muito séria, não é? Para questões que devem ser tratados com muita seriedade para um futuro próximo. Só para acrescentar uma coisa também, a questão da falta de legislação. É um problema. Sim, sim. A regulamentação da educação inclusiva. Nós temos dois problemas muito estruturantes em relação aos instrumentos de regularização dessa educação inclusiva. Não é só da educação inclusiva, nós temos leis matrizes, mas depois nós não temos os instrumentos de operacionalização para que as pessoas percebam como é que eu vou executar isto, como é que eu posso fazer. E as pessoas veem-se aflitos por causa disto. Outra questão, em relação à formação, é preciso que se liberte verbas para o ensino superior, para a formação superior. Nós já temos muitos generalistas, nós precisamos de especialistas. E para se fazer especialistas, nós temos um período de tempo que no mínimo 2, 3 anos para ter pelo menos pessoas com especializações, com mestrados, etc., com um nível de profundidade diferente que aquele que é encontrado numa disciplina.
Nós, com uma disciplina, abrimos os olhos para qualquer coisa. Mas se quisermos ter uma educação especializada que vai de encontrar as necessidades da educação inclusiva, nós temos que investir na formação e na regulamentação das práticas profissionais, das escolas, dos docentes, da relação. Outra questão muito importante, uma comunicação diferente entre as estruturas do Ministério da Educação. A comunicação vertical, às vezes, não é tão eficaz, mas eu não estou a falar disso em relação à situação atual. Eu estou a dizer, ao longo do processo educativo nosso, desde sempre, há muita dificuldade de comunicação com os professores. E os professores é que estão no dia-a-dia das coisas. Eles navegam todos os dias com os problemas. Vamos aproximar as estruturas centrais, as estruturas intermédias. As intermédias nem diria tanto, porque a delegação está mais próxima dos professores, mas há que encurtar a distância que vai do Ministério para os professores. Uma maior celeridade de resposta aos seus problemas. Eles deparam com problemas, colocam os problemas e às vezes, porque há muita coisa, há muita solicitação que os ministérios têm que dar resposta, muitas vezes o professor não tem uma resposta em tempo útil para reagir. Portanto, tudo isso são questões estruturais que têm que se trabalhar para realmente nós conseguirmos fazer uma educação melhor, e penso que nós temos condições para o fazer. Portanto, eu penso, acredito na educação cabo-verdiana e acredito que nós temos condições para fazer isso. É preciso ter coragem e disponibilizar recursos materiais, recursos financeiros para que isso possa acontecer. Ok. Infelizmente temos que terminar a nossa conversa e creio que era interessante tanto desdobrar-se esse tema para uma outra conversa, mas infelizmente temos que terminar, agradecendo as oradoras, a doutora Sílvia, a doutora Leida e a doutora Maria Estrela. Portanto, uma boa noite. Se possível, continuem em casa, seguras, com a família. Nós já estamos na rua. Exato. Até uma próxima. Tomada com o bicho, já sei como é que eu consigo enganá-lo quando vou para a rua. Exato. Até uma próxima oportunidade. Foi um imenso prazer estar aqui convosco, a moderar, né, no meio de três senhoras, três ladies, e foi de facto um imenso prazer para mim. Tá bom? Obrigada. Um grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Dos contributos que todos trouxeram. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Deus.